Olá, sejam bem-vindos ao CONIP, sejam bem-vindos à nossa Masterclass. E nós vamos conversar, vamos bater um papo sobre um tema que está muito em evidência, tanto no setor corporativo privado quanto no setor público, e eu estou falando de ESG, Environment, Social and Governance. São práticas dentro de um sistema que está cada vez mais avançando nos setores público e privado. E nós vamos trabalhar aqui alguns conceitos, nós vamos trabalhar aqui alguns tópicos bem importantes para você compreender esse tema e verificar de que modo que ele atinge as nossas vidas, as nossas atividades, as nossas corporações e também os serviços públicos como um todo. Eu quero iniciar a nossa conversa me apresentando. O meu nome é Henrique da Rosa, eu sou promotor de justiça no estado de Santa Catarina, eu trabalho a temática de compliance e ESG, fiz meu doutorado com foco no combate à corrupção e meu pós-doutorado, pesquisa em regulamentação sobre as práticas de ESG. Então, eu gosto do tema, eu sou um estudioso, sou um curioso do tema e me proponho aqui nessa Masterclass conversar com vocês sobre o ESG, o que vem a ser cada uma dessas letrinhas, dessas siglas e também dizer de que modo que isso se aplica na estrutura do Brasil nos setores público e privado. Bom, dentro disso, é importante e de forma inicial nós estabelecermos aqui alguns conceitos ou pontos de partida. Então vou colocar aqui na tela ESG, né? Vem do inglês Environment, meio ambiente, o S, Social, e o G, Governance. O ESG ele pode ser concebido como um sistema de práticas de conformidade que objetivam você estabelecer a uma empresa ou ao setor público padrões de conformidade dentro dessas três temáticas mencionadas, dentro da pauta ambiental, dentro da pauta social e dentro da pauta da boa governança. Bom, o environment, então, ele diz respeito a questões ambientais. Como que eu posso cumprir os objetivos de preservação do meio ambiente? Princípios ambientais, convenções internacionais, agenda global. É importante nós mencionarmos também que o Brasil não é uma ilha isolada do resto do mundo e que várias empresas brasileiras, inclusive o poder público brasileiro, faz acordos, faz parcerias com organismos internacionais, também de natureza pública e privada. Esses acordos, essas parcerias, essas transações, esses contratos são permeados por valores prévios, valores de atuação, valores de como você vai encarar determinadas atuações, por visões de mundo que em boa parte devem ser comuns para fins da boa e saudável parceria. Em linhas gerais, se eu, uma empresa do ramo, vamos supor, automobilístico, vou fazer uma parceria, um contrato comercial com uma empresa estrangeira, nós estabelecemos, além da nossa parceria, que a minha empresa e a empresa estrangeira devem comungar de algumas pautas em comum. E essas pautas se dão dentro da temática do ESG. A empresa, tanto a brasileira quanto a estrangeira, não vão compactuar, por exemplo, com que o seu parceiro agrida ou infrinja o meio ambiente, ou dentro da pauta social, dentro do S, que essa empresa ela compactue com o trabalho escravo, compactue com a exploração do trabalho infantil, ou dentro do G, da governance, dentro dos sistemas de compliance e integridade, uma empresa que eventualmente não combata a corrupção ou que patrocine corrupção de alguma forma. Então, o ESG, na verdade, ele se traduz num sistema de práticas de conformidade que acaba, de uma certa forma, amarrando a atividade e a interação entre os setores público e privado. Isso é cada vez mais crescente, não apenas no Estado brasileiro, mas também em organismos internacionais, sobretudo por conta das ODS, das 17 ODS da ONU, da Organização das Nações Unidas, que eu vou trazer para vocês daqui a pouco. Então, dentro do environment, do meio ambiente, nós temos ali algumas premissas. Dentro do social, políticas públicas e sociais, tem muita relevância com a questão da inclusão, muita relevância com a questão da igualdade de gênero, né? Muita relevância em relação à questão do combate ao trabalho escravo. Como posso contribuir com a evolução social em seus diversos segmentos? Erradicação da pobreza, diminuição da desigualdade, oportunidades, inclusão. E o Brasil é repleto de leis nesse sentido, leis muito bonitas, leis muito bem feitas,
como, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa Idosa, que promovem a igualdade e a inclusão, não apenas nos ambientes sociais, mas também nos ambientes de trabalho, né? Relacionamentos com públicos diversos, tolerância, diversidade, né? A tolerância, que deve ser tão exercitada no contexto brasileiro, também entra aqui dentro do S, né? Do social. E no G nós temos ali a governança, gestão, compliance e accountability. Como posso melhorar e aprimorar minha atividade? Transparência, eficiência e retidão. Não basta eu adotar práticas em prol do meio ambiente, não basta eu ser uma empresa inclusiva, mas eu tenho também que ter uma governança de acordo com aquilo que se espera, né, de um mercado transparente, de um mercado justo, de um mercado correto, de um mercado que propicie, né, propicie igualdade de condições na competição, né, e na mesma forma, no mesmo sentido, o setor público. Então, a governança ela tem relação com a boa gestão, com a retidão, combate à corrupção, combate à improbidade administrativa e também com as práticas e sistemas de compliance e integridade. Então, o ESG ele começa a ser desenhado a partir, né, dessas explicações, começa a ser desenhado a partir dessas premissas de atuação e o ESG, ou sustentabilidade ambiental, econômica, né, pressupõe a adoção de práticas e comportamentos responsáveis com o quê? Com as tendências mundiais corporativas. Como eu disse anteriormente, o Brasil ele não está isolado, ele não é isolado numa ilha, e aquilo que nós fazemos aqui tem impacto em outros locais do mundo e vice-versa, né? A forma com que nós lidamos com esses impactos, né, trazendo, né, para positivo ou negativo, é que vai, de fato, mostrar quais são os rumos, quais são os caminhos que a nossa sociedade, a nossa economia e o nosso governo vai tomar. Então, eu ressalto aqui que é necessário perceber que a atividade não é isolada, necessita de interação com outras áreas e corporações, e a adoção do sistema ESG impacta positivamente sua imagem perante o mercado, parceiros comerciais e o Estado, incrementando a sua competitividade. Pessoal, se você tem um sistema de ESG bem implementado na sua corporação ou mesmo no setor público, a sua imagem melhora e ela melhora perante o público-alvo, melhora perante o cliente, melhora perante o seu parceiro comercial e isso traduz para você, além de ganho de imagem, traduz em ganho também na atividade fim e lá na ponta, no final, exatamente aquilo que você deseja enquanto empreendedor, enquanto empresário, que é a questão do lucro, né, do lucro justo, do lucro correto. No caso do setor público, a adoção de práticas do sistema ESG dentro das corporações públicas, dentro do poder público, brasileiro ou estrangeiro, se for o caso, também reflete no princípio da impessoalidade, da transparência e também da eficiência. Então, o poder público, além de tudo, funciona como um incentivador e um fomentador dessas práticas em relação também à iniciativa privada. Bom, dentro dessas explicações iniciais, é necessário dizer o seguinte: no Brasil, nós ainda não temos uma regulamentação para o sistema ESG. Né? Nós temos aqui algumas diretrizes gerais que são sobretudo fornecidas, né, pela doutrina especializada, pelas pesquisas, pelos próprios acordos, né, que são realizados diariamente entre as corporações, entre as empresas, mas nós temos, né, a PR 2030 de 2022 da ABNT, né, que trata de práticas recomendadas em relação ao sistema ESG. Não é regulamentação, mas são práticas recomendadas. E esse foi justamente o objeto da minha pesquisa no pós-doutorado, que eu tive a oportunidade de pesquisar lá na Espanha também, e observei que realmente é difícil, eu considero necessário, mas realmente é difícil você fazer uma regulamentação em nível global, porque depende de uma série de variáveis, uma série de fatores que não combinam necessariamente de país para país, né, em relação a acordos comerciais, em relação a questões tributárias, em relação a questões de contratos e ao próprio sistema de justiça de cada país. Isso não combina necessariamente, por isso que uma regulamentação de ESG em nível global ela se torna difícil. Difícil, porém necessária. E já há, claro, estudos e caminhos nesse sentido para trazer o mínimo, né, de pontos comuns para que as corporações possam ter a sua segurança na hora de celebrar os seus acordos, suas parcerias, os seus contratos umas com as outras, tendo como base, tendo por base essas diretrizes gerais, né, que daqui a pouco vão sair. Mas, né, a gente reconhece a dificuldade disso, dada a pluralidade de estados, a pluralidade de culturas, a pluralidade, né, de formas e de visões
sobre o mundo, né? Sobre, inclusive, como um país vai se relacionar com o outro. Bom, por outro lado, nós temos também dentro da ONU e dentro também de outras convenções internacionais sobre clima, sobre meio ambiente, por exemplo, nós temos algumas diretrizes gerais nesse sentido que apontam que é possível. De qualquer forma, no Brasil nós não temos regulamentação, nós temos a PR, Prática Recomendada 2030 de 2022, da ABNT, e esse material aqui citado, né, entre aspas, retirado do texto da PR, material de orientação sobre o tema ESG. O que a ABNT nos diz? Que o modelo proposto permite que organizações, independentemente de porte, setor ou constituição, identifiquem o seu estágio de evolução em relação a critérios ESG, propostos e considerados relevantes para a organização e que tracem estratégias para avançar nessa jornada, de forma a contribuir com o desenvolvimento sustentável nos níveis locais, regionais e globais. É interessante a gente mencionar também que quando se fala em ESG, principalmente no E, a questão do meio ambiente, do environment, a pauta do desenvolvimento sustentável, que é aquela que alinha, né, o crescimento econômico com a proteção ao meio ambiente, a preservação, necessária preservação ao meio ambiente, ela está sempre em destaque. Então, a sustentabilidade ela faz parte, né, do próprio conceito, da própria premissa daquilo que se busca no E do ESG. Bom, a incorporação de práticas de ESG aponta um novo modelo de desenvolvimento econômico. Evidências têm demonstrado que organizações que consideram os critérios sociais, ambientais e de governança em seus negócios, quer para análise de riscos ou para melhoria da performance, tendem a superar financeiramente seus pares, atrair e reter talentos, alcançar melhor produtividade no trabalho, criar vantagem competitiva, melhorar a reputação e estar mais bem preparadas para as incertezas, atingir mais elevados níveis de integridade, atrair a fidelidade do cliente e manter sua licença social para operar. Estas organizações que tendem a mudar o foco de maximização do valor para o acionista para a criação do valor de todas as partes interessadas serão capazes de alcançar a sustentabilidade a longo prazo. Olha só que interessante esse recado da ABNT. A incorporação de práticas ESG, estou relendo aqui o texto só para a gente comentar, aponta para um novo modelo de desenvolvimento, ok, né, dentro de práticas sustentáveis, como a gente pontuou até agora. Evidências têm demonstrado que organizações que consideram critérios sociais, ambientais e de governança em seus negócios para análise de risco ou melhoria de performance tendem a superar financeiramente seus pares. Então, a prática, né, a adoção de práticas do sistema ESG dentro de uma corporação privada, ela não traz apenas, né, um selo de politicamente correto ou um selo de que eu estou atuando de acordo com as pautas sociais, a pauta ambiental e tal, mas ela se traduz, sim, em um ganho de qualidade, né, na prestação do serviço ou na própria produção, né, do produto, ou na própria indústria, se for o caso, e esse ganho de qualidade na atuação como um todo da corporação, ela vai se traduzir lá no final, na ponta, em ganho financeiro. Né? Por quê? Porque isso chama a atenção para outros setores da empresa, como a marca, o nome, a confiabilidade, atraindo benesses e atraindo ganhos. Pessoal, uma empresa que tem uma imagem, né, positiva no mercado há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, é uma empresa que atrai clientes, é uma empresa que você sabe que você pode confiar. E aqui eu não vou fazer jabá de nenhuma empresa, eu não vou fazer propaganda de nenhuma empresa, mas eu tenho certeza que, assim como eu, você também conhece um logo, uma marca, que talvez você não tenha nenhum produto, não tem nenhum produto dessa empresa, mas quando você bate o olho naquela marca, quando você bate o olho naquele logo, você vê, esse produto é bom, essa empresa está no mercado há 100 anos. Né? Então, a adoção das práticas de ESG nos campos ambientais, social e da governança trazem, de fato, né, essa melhoria no contexto geral, que se traduz, né, em ganho financeiro, atrai talentos, alcança melhor produtividade no trabalho, cria vantagem competitiva sobre quem não trabalha essas práticas do sistema ESG ou quem trabalha, né, de forma não a contento. Então, nessa ideia, a prática, né, recomendada 2030 de 2022 da ABNT já começa trazendo para o leitor a ideia do quão, né, saudável isso é para a sua corporação. No setor público também. Só que a diferença do setor público para o setor privado, claro, né, o setor público fomenta políticas públicas, né, o setor público não objetiva o lucro tal qual o setor privado persegue. Porém, o setor público ele está, né,
supervisionado pela Constituição, na verdade guiado pela Constituição Federal, e dentro daqueles princípios do artigo 37 que você conhece, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né, a incrementação daqueles princípios eleva a administração pública a um novo patamar, traduzindo, né, em satisfação para o cidadão, traduzindo em eficiência, traduzindo em transparência, de modo que o cidadão ele passa a saber exatamente, ou passa a ter uma maior noção da atuação do poder público em seu benefício. Bom, esse tema ESG, né, ele está relacionado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, termo criado no seio da ONU, referindo-se aos desafios e vulnerabilidades que precisam ser enfrentados. Aí eu coloco ali um gráfico, né, objetivos, desafios, resultados, não, um gráfico em formato de pizza, né, vamos dizer assim. E esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, que são o número do 17, eu trago para você aqui no slide, que eu, né, dei um print de tela do próprio site da ONU. Né, então, falando aqui, citando a fonte. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, né, a fonte está ali, ONU Brasil, print de tela direto do site da ONU, para a gente citar a fonte correta: erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, a pauta social, por exemplo, né? Água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação, infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produções responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes, parcerias de implementação. Então, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Brasil assume essa obrigação no plano internacional e, ao fazer isso, claro, ele traz, né, internaliza essa ideia, né, para todo mundo que está aqui no nosso território, que desenvolve as suas atividades, de maneira a seguir, né, a objetivar, né, perseguir o cumprimento desses objetivos. É claro que, né, dentre as diversas atividades desenvolvidas nos setores públicos e privados, nem todos têm que, né, buscar exatamente os mesmos objetivos, porque, vamos supor, a minha atuação ela tem muito pouco ou não tem, né, nenhuma relação com a emissão de carbono, né? Outras atividades, por exemplo, industrial, tem. Então é claro que essa segunda situação, né, tem que ficar mais atento a isso, né, tem que investir mais nesse ponto, tem que observar as normativas específicas. Ainda que eu não tenha relação com esse ponto, né, eu posso ser simpático à causa, eu posso fomentar uma política pública, eu posso desenvolver esse tema numa escola. Então a preocupação, ainda que eu não desenvolva diretamente, né, uma atuação nesse sentido, porque não diz respeito à minha atividade, né, especificamente falando, né, a minha atuação indireta ela também é bastante válida para a contribuição do cumprimento, né, do alcance desses objetivos e também para adequar a sua atividade à pauta ESG. E aí que vem justamente o X da questão. Quando você está lá na sua atividade e você coloca e comprova, na verdade, que a sua empresa, que a sua corporação, no setor corporativo privado, sobretudo, adota ou caminha dentro da pauta ESG, isso chama a atenção, né, da sua palestra, chama a atenção do seu parceiro, chama a atenção, inclusive, no contrato que você vai celebrar, no contrato que você vai colocar que tanto você quanto a outra parte, né, assumem as obrigações decorrentes da pauta ESG e por aí vai. Então, isso traz um selo de qualidade, um selo de qualidade no contexto geral, e esse selo de qualidade vai traduzir, como a própria ABNT já deu a entender, vai traduzir em ganho financeiro, talento. Você vai sair na frente, na verdade, em relação a isso. Então, quais os benefícios da implantação do ESG? Ele torna sua marca mais forte e atrativa perante o mercado, em razão de demonstrar que sua atividade cumpre uma agenda positiva dentro dos 3 eixos apresentados. Fortalece parcerias com corporações que atuam da mesma forma, promove visibilidade de sua marca ou atividade no mercado competitivo e atua em benefício de causas politicamente aceitas e incentivadas. E além disso, né, pessoal, além disso tudo, né, você ostentar, né, de forma legítima que está de acordo, está dentro, na verdade, da temática do ESG, te credencia uma série de outras situações. Você pode ampliar mais facilmente o teu ramo de atividade, uma vez que a tua empresa, a tua corporação está dentro da temática ESG. Bom, para a gente ter uma noção um pouquinho mais exata, e esse nosso bate-papo aqui nessa Masterclass, aqui no CONIP, é interessante, né, para introduzir esse tema e chamar a atenção de você para essa temática do ESG,
Na pauta ambiental, por exemplo, que é o E, né, que é a primeira letrinha, né, o environment, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, né, dentro do direito ambiental brasileiro, eu, formado em direito que sou, os princípios ambientais da precaução, da prevenção, da responsabilidade, do poluidor pagador, do usuário pagador, do desenvolvimento sustentável, que são, por exemplo, indicativos de como é que você vai fazer para iniciar a adoção dessas práticas na tua corporação. Né? O princípio da responsabilidade ambiental, por exemplo, o princípio da precaução, que é muito, muito importante. Em linhas gerais, aqui ó, vou ficar aqui embaixo, em linhas gerais pode-se afirmar que o princípio da precaução deve ser lido como indúbio pro natura, né, ou indúbio pro meio ambiente, está ali o autor da ideia, né, Luiz Cláudio Martins de Araújo, deve-se resguardar o meio ambiente, não se permitindo determinadas atividades até que se saibam os seus impactos. A atuação de uma empresa, de uma corporação e também do setor público em relação ao meio ambiente, ela deve ser muito precavida no sentido de que às vezes o que você faz não consegue voltar atrás. Resta o quê? Resta a compensação. E é isso que a gente não quer. A gente quer o desenvolvimento com a devida proteção e o resguardo ambiental. Então, toda atividade ambiental dentro da pauta do ESG, você deve se assegurar que você não vai, né, atuar de determinada forma ou não vai realizar determinada atividade até que se saiba exatamente quais são os seus impactos, né, no meio ambiente. Eu costumo alinhar esse princípio da precaução na pauta ESG, eu sempre costumo de fazer uma alusão à indústria farmacêutica, né? Quando você ouve falar, por exemplo, determinada droga saiu no mercado para combater determinada doença, né? Aquela droga não é nova, ela já existe lá há 20 anos, está sendo testada há 17 anos, e só agora, quando já se sabe que ela é segura para padrões de consumo humano e que ela tem eficácia, você vai liberar no mercado para vender. Então, isso é precaução. Só vou lançar, né, aquela droga para combater determinada doença depois que eu sei que ela é segura, os efeitos colaterais. E ainda assim, pessoal, ainda assim, não são raros os casos de, né, retirar um ou outro medicamento aí das prateleiras, né, porque o tempo aí comprovou que não era bem assim, que precisava de mais estudos, né, ou que trouxe ali alguns efeitos indesejados. Então, a precaução é um bom começo, um bom ponto de partida da temática do E dentro da pauta ESG, né? E aí isso vai alinhar, claro, a sustentabilidade, o que vai, por exemplo, dentro de pautas ambientais internacionais, eu vou citar uma delas apenas aqui, só para a gente ilustrar, que é, por exemplo, a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, né? Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992, né? Que é a Rio 92, eu me lembro, eu era adolescente quando isso aconteceu, e foi um grande acontecimento aqui no Brasil, veio gente do mundo inteiro para discutir e tal, e nós tivemos outras conferências, né? Nós tivemos Joanesburgo, nós tivemos outras conferências, então, em relação à questão climática, tivemos Estocolmo também, que é um bom ponto de partida para você observar dentro da tua atividade para o início da pauta E, né, dentro do ESG. A par disso, né, a par de questões ambientais, não podemos esquecer do meio ambiente artificial, que é o meio ambiente urbano, e que nós temos, né, a política de desenvolvimento urbano, que não é dissociada do meio ambiente natural. Afinal de contas, né, para transformar o meio ambiente natural em meio ambiente urbano, a gente precisa agir. E nós temos, por exemplo, diretrizes de lei, como o Estatuto das Cidades, né, que diz aqui o artigo 2º, por exemplo, da Lei 10.257, de 2001, que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, de propriedade urbana, mediante algumas diretrizes gerais, né? Garantia do direito a cidades sustentáveis, né? Então, gestão democrática por meio de participação da população, associações. Então, quando se fala na pauta E do meio ambiente, nós também temos, né, a questão do meio ambiente artificial, que é o meio ambiente alterado, né, que é dentro da lei, dentro da regra, claro, né, relacionado a questões urbanísticas. O social, né, para você iniciar a pauta do S, né, na sua corporação, ou mesmo no setor público, o social, relacionamento ou interação corporativa com os diversos públicos existentes, objetivando a adoção de pautas inclusivas e proativas, como acessibilidade, defesa do consumidor, tolerância social, aceitação da diversidade. O mundo caminha para isso, né? A gente caminha para um mundo mais igual, em que pese tenhamos muitas manifestações de intolerância ainda extremas, vamos dizer assim, a gente está avançando. Eu entendo que nós estamos avançando.
E o Brasil, sobretudo, possui leis, né? Muitas leis importantes que a gente tenta fazer cumprir, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa Idosa, o Código de Defesa do Consumidor, né? Dentre outras leis da mesma temática que trazem ali a questão da inclusão, da acessibilidade, tanto nos ambientes sociais quanto nos ambientes de trabalho. Né? Então, a pauta do S no ESG ela pode ser observada no ambiente de trabalho, no ambiente negocial, posturas empresariais de modo a aderir e agir para a consecução dos objetivos constitucionais e legais. E por fim, né, como aqui na nossa Masterclass, a questão do G, da governança. Né? O que é a questão da governança do G? Liderança da empresa ou corporação, remuneração, ambiente de controle, riscos e compliance, funções de garantia de direitos acionistas participantes, no elo entre a gestão e o resultado de sua atividade. A governança, a boa governança passa pelo segmento de padrões rígidos de gestão que levam em considerações os pactos, as promessas, o compliance e as parcerias. E aqui no G, né, a questão do compliance e da integridade ganha um especial relevo, porque os programas de compliance e integridade que buscam a conformidade das corporações, a conformidade de acordo com leis, padrões, regulamentos, né, códigos de conduta e tal, a questão do compliance ela não é apenas, né, uma pauta, mas ela é, em muitos momentos, exigência legal, né? A lei de licitações, por exemplo, a lei nova de licitações, o estatuto da empresa pública, leis estaduais, leis municipais, tratam da adoção de programas de integridade já dentro do setor público e no mercado, né, corporativo privado, os programas de compliance eles são praticamente obrigatórios nas transações de níveis médios para avançados, vamos dizer assim, naquilo que a gente chama de compliance web. Se você não tem um programa de integridade dentro da sua empresa que seja capaz de dar as respostas, né, de manter a sua empresa em conformidade, o combate à corrupção, o combate à propina, um canal de denúncias de irregularidades, por exemplo, um comprometimento da alta cúpula da administração, tone from the top, se você não tiver esse programa instalado na sua empresa funcionando a contento, você tende a ficar de fora desse mercado e, claro, trazer um prejuízo enorme à sua imagem e, por consequência, também um prejuízo financeiro. Então, o compliance, que vem do verbo, né, to comply em inglês, né, estar em conformidade, de acordo com as normas, padrões e condutas, ele se revela uma pauta importantíssima dentro do G da governança, que vai aí guiar, né, a atuação, vai guiar a gestão, né, do setor corporativo privado e também vai guiar agora a gestão, já está fazendo isso, né, a gestão pública. É importante mencionar também que compliance não é jurídico, tá? Compliance é ferramenta de gestão. Tem implicações jurídicas, claro que tem, mas o compliance, além de jurídico, ele é gestão, administração, estatística, economia, gestão de riscos e muito mais. Bom, dito tudo isso, tá? E para encerrar aqui o nosso bate-papo, nossa Masterclass, é interessante a gente trazer o seguinte, olha, muito se fala em ESG, cumprir a pauta ambiental, social, governança, isso traz, né, importância para a sua corporação, traz ganho financeiro, ganho de imagem, né, traz ali, se traduz em melhores parcerias, etc. e tal, tudo isso a gente já viu e eu mostrei para vocês aqui em linhas resumidas, né, como é que isso se opera dentro do sistema ESG aplicado aqui à tua corporação. Mas o fato a ausência de regulamentação, né, das práticas do sistema ESG, de uma regulamentação aqui no Brasil, uma regulamentação rígida em nível global também, ela acaba tornando difícil você realizar essas métricas. Então, dentro daquilo que a gente fala, e é um termo que eu utilizo, que é o termômetro ESG, eu defendo a necessidade dessa regulamentação para que nós possamos, né, de fato, trazer índices, né, índices confiáveis de maturidade de uma empresa, de uma corporação dentro do ESG. Então, dentro disso, dentro do E, dentro do S e dentro do G, é absolutamente necessário que nós peguemos as pautas, né, comuns, as pautas mais em evidência, né, e traduzíssemos isso em números, em índices, né, e dentro de uma fórmula atuar da seguinte maneira, olha, aquela empresa tem a nota, vamos supor, 9, 9,2, 9,3, e aí depois, né, se estabelece lá aqueles critérios, ganha o selo prata, o selo ouro, o selo diamante, enfim, isso é outro ponto. Mas o recado aqui, no final do nosso bate-papo, da nossa Masterclass, justamente é a necessidade
de você estabelecer esse termômetro ESG para fins de saber, de ter um parâmetro, né, de como a sua corporação está dentro dessa pauta, dentro dessa temática. Isso é importante não apenas para a sua corporação, para a sua empresa, mas até para você poder fazer negócios, transações comerciais, parcerias, inclusive também dentro do setor público, no sentido de saber se o outro lado, se a outra empresa, se a outra corporação, de fato, né, cumpre com os requisitos que você precisa. Porque muitas vezes, né, o nível de implantação do sistema ESG em determinada empresa, ele vai de acordo com aquilo que eu mesmo informo, né? Só que essa confiabilidade, ela tem que ser gerada, né, no meu ponto de vista, por índices que seriam índices oficiais, índices que poderiam traduzir efetivamente algo de comum a todas as corporações, respeitadas as suas diversas atividades. Então eu tenho atividade A, B e C, você tem atividade D, E e F, mas nós dois cumprimos aqui a pauta ESG. Eu tenho nota 9, eu tenho nota 9, eu tenho selo ouro, você tem selo ouro também. Então, o termômetro ESG, que é um ponto aqui que eu defendo, ele prescinde de uma regulamentação a qual nós devemos adotar, e a prática recomendada da BNT é um bom começo, tá? Mas não exaure o tema, vamos por assim dizer, né? Mas o termômetro ESG ele é fundamental até para que nós possamos otimizar outros pontos do setor público, por exemplo. Você pode utilizar o termômetro ESG, pode utilizar os índices de maturidade do ESG para uma licitação, para você selecionar empresas que vão participar de licitação ou para excluí-las de repente, né? E, portanto, essa regulamentação ela é absolutamente necessária. Quando nós temos uma pauta que é comum aos setores público e ao setor privado também, essa pauta ela traz ganhos e traz consequências, ela pode ser utilizada, claro, em nosso benefício. E a utilização em nosso benefício depende dessa regulamentação necessária para que traga para nós, né, a possibilidade de estabelecermos esses índices. Com o estabelecimento desses índices, nós vamos poder irradiar isso para os diversos setores, né, e trazer parâmetros objetivos, né, novos parâmetros objetivos para fazer contrato, para fazer parceria, para fazer licitação, para fazer gestão de riscos, por exemplo. E essa justamente é a minha pesquisa, né, foi a minha pesquisa em nível de pós-doutorado, que não terminou no pós-doutorado, ela continua estudando sobre o assunto e também participando aí de cursos, seminários, ministrando aulas, em relação a essa temática, né? É claro que tem mais para a gente conversar sobre isso, tem muito mais para a gente conversar sobre isso, inclusive na pós-graduação, que eu tenho a oportunidade de lecionar também. Mas, em linhas gerais, né, era isso que eu queria conversar com vocês aqui nessa nossa Masterclass, né? Deixando aí o recado de que o tema ESG ele tem que avançar para além daquilo que nós já temos na necessidade regulamentatória e na necessidade do estabelecimento de índices de maturidade ou, como eu gosto de chamar, o termômetro ESG. Eu vou medir o ESG na tua empresa. A tua empresa ela vai abrir as portas, né, para novas atividades, novas parcerias, novos contratos, ou, eventualmente, pode fechar. E se fechar, né, aí você vai melhorar para que essas portas sejam reabertas. Tá certo? Quero agradecer aqui imensamente a oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema aqui no CONIP, nessa nossa Masterclass. Eu fico por aqui, me despeço, aquele abraço e fiquem com Deus.